Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Hoje, a capital de todos os paraibanos completa 439 anos. E nessa data sempre surgem muitas homenagens. Mas você já sabe que aqui no Além do Poder, a gente sempre procura fazer diferente. Então, nada de pontos turísticos fofinhos, nada de lembranças românticas. Hoje você vai conhecer uma João Pessoa dramática, cenário de grandes tragédias, de lugares sombrios, inclusive com fama de mal-assombrados. Tirem as crianças da sala. O Além do Poder Especial 5 de agosto está começando. Você que já veio ao Teatro Santa Rosa muitas vezes para espetáculos memoráveis, para dar risada com o pastoril profano, talvez você não saiba que esse cenário lindíssimo já foi palco de uma tragédia horripilante. Sérgio, era para ser um espetáculo de mágica, mas não deu certo, né? Pois é, um mágico, o Balabrega, ele, acho que nórdico, ele veio aqui para João Pessoa, já era a segunda vez que ele vinha aqui, pelo que me parece. E ele estava preparando o espetáculo dele, ele tinha um equipamento que usava química e que ele era quase experimental, que produzia um efeito feérico no show dele, né? E ele estava testando esse aparelho, esse equipamento. E o equipamento não estava funcionando. E ele continuou mexendo e mexeu de tal forma que o equipamento explodiu. Ele explodiu junto com o equipamento. E também um assistente dele. E mais gente se feriu. Foi uma tragédia aqui em João Pessoa, aqui no Teatro Santa Rosa. De tal forma que muita gente depois ficou até vendo assombração. É natural, porque foi uma história que pegou muito e as pessoas terminaram se angustiando com isso e até vendo o que não existia, provavelmente. Mas teatro sempre, não há um teatro que não tem história de assombrações, né? O fantasma da ópera que o diga. É, o fantasma da ópera que o diga. Aqui também tinha a história de uma moça, geralmente quando se conta a história de moças fantasmas, elas estão vestidas de branco, geralmente. Então tinha uma moça que, suposta fantasma, que é aqui no Teatro Santa Rosa, vestida de branco, que de vez em quando tocava piano aí do nada, e as pessoas achavam que viam isso. Então, o Teatro Santa Rosa também se presta a essas histórias, porque ele é muito antigo, ele foi de 1889, aliás, um pouco de história. Ele foi inaugurado em novembro de 1889, há 15, 10, 11 dias, uma coisa assim, da proclamação da República. Foi feito pelo último governador do Império, indicado pelo Império. O último, no caso, era presidente da província da Paraíba. Província da Paraíba do Norte, com HY. Então, ele, poucos dias antes da proclamação, pois não. E é por causa do nome do então presidente da província que o teatro ganhou esse nome. Exatamente, foi o presidente Gama Rosa, o último presidente da província, que o Rosa com Z, que o teatro ficou Santa Rosa com Z. Até o presidente João Pessoa, anos depois, quis mudar, mas ninguém nunca mais conseguiu mudar. E ficou o Gama Rosa com Z, o Teatro Santa Rosa com Z até hoje. Poucos dias depois de ele inaugurar o Teatro Santa Rosa, ele foi derrubado. Que aí veio o primeiro presidente republicano, que foi o Venâncio Neiva. Antes assumiu uma junta, mas depois veio o primeiro presidente já do Estado, não era mais da província, o Venâncio Neiva. Sérgio, eu vou aproveitar esse nosso cenário do Teatro Santa Rosa, que está em reforma desde o ano passado, para falar sobre um outro acontecimento trágico que se deu aqui em João Pessoa, esse muito mais recente, que foi no Dia do Soldado, quando o Exército programou uma festa que seria para as crianças e acabou também em tragédia. Foi na década de 70, né? Era uma comemoração do Dia do Soldado, na Lagoa. Eu lembro perfeitamente disso. Havia balsas que o Exército colocou lá para levar as pessoas a passearem. E superlotaram
uma dessas balsas, que terminou na pior tragédia assim, coletiva que se viu aqui em João Pessoa dos últimos tempos. Crianças sendo retiradas mortas da lagoa, do Parque Solano Lucena, foi um horror. Como era a época da ditadura, não é? Essa coisa terminou, de certa forma, escondida. Né? A repercussão foi muito pouca, né? Na imprensa. Repercutiu, mas não deu continuidade. E a coisa morreu por aí. Mas foi uma tragédia horrorosa. Quem está curioso de saber como o Sérgio sabe todos esses fatos, todos os episódios, você tem feito uma pesquisa para um livro seu, justamente sobre o resgate da memória da cidade de João Pessoa. É também do estado da Paraíba, Sérgio? Conta para a gente sobre o teu livro. Ali, 99% é João Pessoa, que chamava-se Cidade da Paraíba, né? O estado era Paraíba do Norte, a cidade era Paraíba, tudo com HY. E essas pesquisas, eu já lancei com base nessas pesquisas, eu lancei um livro Memórias da Cidade de João Pessoa. E vou lançar um segundo agora, com outro nome, mas dentro dessa mesma perspectiva de contar histórias. Eu chamo Paraíba e suas histórias, porque são várias histórias. História do teatro, história dos Correios, história da Praça Pedro Américo, história desse prédio que é antiquíssimo, que é do quartel da Polícia Militar, desse outro aqui atrás, que funcionava o comando e que vai passar a ser Palácio dos Despachos do Governo do Estado. Então, João Pessoa é um museu a céu aberto, não é? É um museu a céu aberto. O que precisa muito é a revitalização desses prédios e a ocupação, porque não adianta você revitalizar e não ocupar, porque eles virão novamente a ruir. Então, é isso que João Pessoa. Mas João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do país. E eu explico isso por quê. Ele talvez não é certamente o primeiro povoado, o terceiro povoado. Acontece que quando João Pessoa foi criada, com o nome de Filipéia, com o nome de Cidade de Nossa Senhora das Neves, ela foi criada pelo rei com ordem de ser criada como Cidade Real de Nossa Senhora das Neves. Então só havia duas cidades até então, a cidade de São Salvador, da Bahia, e a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. E a terceira foi a cidade de João Pessoa. Por esse motivo, porque ela foi criada como cidade. Mas não para por aí. A diretora do Teatro Santa Rosa, Adriana Pio, já ouviu muitas histórias de Trancoso relacionadas ao teatro. Especialmente com a ascensão da vida virtual, né? São vários grupos de turismo, às vezes videomakers da área do turismo, ficam extremamente interessados na história. E eles pedem para filmar dentro do teatro, né? Fazer suas visitas lá dentro. Às vezes pede um funcionário para contar alguma história e fazem aquelas montagens bem aterrorizantes, assim, bem fantasiosas, né? Porque acrescentam muitas coisas, muitas histórias, além do que de fato ocorreu, né? Cada dia essas histórias estão mais modificadas, mas isso é que importa, né? É manter o imaginário ativo. A gente tem funcionários que até hoje diz que escuta coisa caindo do teto e não tem nada, quando vai lá, chega no palco, não tem nada, né? Escutam realmente coisas baterem, portas baterem, e bate mesmo. Isso é fato. Às vezes eu trabalho até muito tarde, quando fica mais calmo aí para eu trabalhar nos processos, eu fico por ali. E às vezes sou a última a sair junto com o vigia que me acompanha, né, o segurança. E eu escuto mesmo porta rangendo, entende? E eu costumo ir lá checar, eu não consigo crer nas histórias, né? Acho muito legal, incentivo até que se conte, mas eu não consigo crer. Então, eu vou lá mesmo checar aquela porta que está batendo, é um banheiro, lá em cima, porta de banheiro, a madeira range mesmo, ela trabalha sempre, né? Especialmente quando há mudanças de clima, mas tem essas histórias de
Dizem que tem uma noiva que anda por lá também. Funcionários do teatro já afirmam que já viram essa mulher de branco andando por lá, né? Quando fecha tudo, fica escuro. Enfim, todo teatro realmente tem suas histórias, né? Seus segredos e histórias fantásticas. Eu confesso que nunca vi nada, mas acredito nos meus colegas, eles podem ter visto realmente, né? Mas tem assim, você percebe, por exemplo, todo mundo conta ali que quando Roberto Cartacho foi diretor do teatro, dizem que ele chegava e falava baixinho o nome dos colegas que tinham medo, diz que ele falava sussurrando, né? E via gente correr mesmo, com muito medo. Então, acho que essas histórias vão povoando o imaginário dessas pessoas, e aí qualquer sinalzinho, né, aterroriza mesmo, assusta.